Venho como outrora trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, vem relembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, uni em feixes o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, 1860. Boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na frente. É sempre também uma responsabilidade. Eu agradeço a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos auxiliam para que possamos estar aqui e aprender cada vez mais. Agradeço também a todos aqueles que colaboram direta ou indiretamente para que eu possa estar aqui também. E o tema desta noite é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma frase muito famosa, eu acredito que todos aqui em algum momento já devam ter escutado essa frase. Ela foi dita por Jesus a Nicodemos. Ela está no Evangelho de João, capítulo 3. E Nicodemos, que era... está passando só aqui. Nicodemos é mencionado no Evangelho em 3 oportunidades, todas elas no Evangelho escrito por João. Nicodemos era fariseu, era mestre no Sinédrio, que era o supremo tribunal do povo hebreu, né, doutor da lei. E na segunda vez que ele aparece em uma situação por volta mais ou menos de outubro, onde acontece a festa do tabernáculo em Jerusalém. Já havia entre os fariseus um movimento para prender Jesus. E Nicodemos aparece no Evangelho, indo, como ele era membro do Sinédrio, indo aos sacerdotes e dizendo esta frase em favor de Jesus: por acaso a nossa lei, que ele conhecia muito bem, julga um homem sem antes ouvi-lo ou sabê-lo o que fez? Porque ali estava sendo já colocado que Jesus deveria ser preso. Mas os sacerdotes e os outros membros discordam dele e ele não tem êxito. Mais para frente, agora na época da Páscoa, já depois da ceia que veio a ser a última ceia, Jesus vai com seus discípulos a Getsemani, que é um jardim aos pés do Monte das Oliveiras. E lá, já era tarde da noite, ele pede aos seus discípulos que vigiem com ele durante aquela noite. E ele se tira um pouco a orar. E ele volta, encontra os discípulos já dormindo, e acorda e diz a Pedro: mas você não passaste nem uma hora, e você já dormiu? E diz aquela famosa frase: vigiai e orai. Ele volta, ora novamente ao seu pai, vê que os discípulos caem de novo no sono, porque estão realmente cansados, os olhos estão pesados. Ele volta a orar novamente, e ora ao Pai e diz: que seja feita a tua vontade. Pela terceira vez ele volta aos discípulos que estão dormindo, acordam,
e diz a eles: é necessário que acorde agora, pois que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E aquele a quem está me traindo está vindo agora. Nesse momento aparece Judas com uma turba cheia de soldados, espadas e porretes para prender Jesus. Judas se aproxima de Jesus com um beijo no rosto, o identifica e os soldados prendem Jesus. Pedro saca a sua espada, fere o soldado na orelha e Jesus diz a ele: embainha a tua espada, pois que aquele que levanta a espada morrerá pela espada. Por acaso não acha que se eu orasse a meu Pai, ele não enviaria em meu auxílio mais de 12 legiões de anjos? Mas é necessário que isso aconteça para que as Escrituras e os profetas se concretizem. E ele volta aos soldados e à turba e diz: por que saíste com tanta gente de espadas e porretes, se tantas vezes eu estive nos templos falando e ensinando próximos a vocês? Mas é necessário que isso aconteça para que as Escrituras se confirmem. E os soldados prendem Jesus, os discípulos fogem, ele é entregue ao Sinédrio, que o condena, e depois ele é entregue a Pilatos, que lava as suas mãos, e Jesus é crucificado. Depois da crucificação, Jesus morre, o corpo morre. José de Arimateia vai a Pilatos, que era um discípulo de Jesus, né? José de Arimateia. Ele vai a Pilatos pedir para tirar o corpo de Jesus e dar-lhe um sepultamento, conforme as tradições judaicas da época. E Pilatos autoriza, e ele recebe a ajuda de Nicodemos, que traz perfumes e vai com ele descer Jesus da cruz, o corpo, obviamente, da cruz, e fazer ali o sepultamento do corpo de Jesus. Nesse momento, Nicodemos, que é doutor da lei, membro do Sinédrio, toma uma atitude, quando ele vai ajudar a José de Arimateia, muito importante e muito significativa, porque ali ele deixa claro para todo mundo de que ele admira muito Jesus. Porque naquela época, principalmente logo após a crucificação, os discípulos se dissiparam e não era um bom negócio para ser judeus você se aproximar de Jesus. Mas por que será que ele tomou essa atitude? A outra passagem, que é a primeira, que está no Evangelho de João, é justamente Jesus e Nicodemos. Nicodemos já era senhor mestre no Sinédrio, vai a Jesus durante a noite, talvez para que não fosse sabido de todos, mas vai ter com Jesus durante a noite e diz a Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que vieste de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus responde amém, que em hebraico quer dizer assim seja. Eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta: como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e ser gerado novamente? Jesus responde: eu te digo que se alguém não for gerado da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que é gerado da carne é carne, e o que é gerado do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha te dito isso. É necessário ser gerado de novo. O Espírito sopra aonde quer,
Você ouve a tua voz, mas não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. E é assim todo aquele que é gerado do Espírito. E Nicodemos pergunta a Jesus: mas como pode essas coisas acontecerem? E Jesus responde a ele: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se, quando eu falo das coisas terrestres, não creeis, como creeis das coisas, se eu falasse das coisas celestiais? E assim, esse diálogo vai um pouco mais à frente, e Jesus fala a Nicodemos que ele é o Filho do homem, o Filho de Deus, que ele é quem Nicodemos acha que ele é. Então, nós vemos aí a história de Nicodemos até onde nós chegamos com essa frase. Como essa frase foi dita, o impacto que esse diálogo teve na vida de Nicodemos muito tempo depois. É lógico que a história só conta essas 3 passagens e tiveram tantas outras. Porque segundo mesmo João, na última frase do seu evangelho, diz que Jesus praticou tantas bondades e tantos milagres, que se fosse escrever todos, provavelmente no mundo não teria lugar para tanto livro. Os judeus, e Nicodemos era um deles, já acreditavam, já sabiam, né, de que a vida continuava. Né? Mas eles ainda tinham uma visão um pouco deturpada. Era muito comum, exceto pelos saduceus, que acreditavam que a vida acabava na morte, era muito comum a crença na ressurreição. A ressurreição, ela é a volta do corpo. O que a ciência já provou e prova hoje ser impossível, principalmente em casos onde já se passou muito tempo, onde o material do corpo já voltou à terra. Lázaro poderia ser ressurreição. Mas João Batista, que era sabido na época e tido como Elias, não podia ser ressurreição. Porque João Batista foi visto criança e seus pais eram conhecidos. Ali poderia ser, e era, Elias reencarnado, mas não com a ressurreição, ressuscitado. A ressurreição tem não tem, quase que dá uma sonoplastia, né, de algo. Enquanto que a reencarnação tem um outro tipo de sonoplastia, de um bebê chorando. Porque a ressurreição é o levante do corpo que já morreu. E a reencarnação é a volta do espírito imortal a um novo corpo. No Velho Testamento, no livro de Jó, tem essa passagem. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Em outra tradução da igreja grega, essa mesma passagem está traduzida um pouco diferente. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso está no livro de Jó, que, muito curiosamente, vamos guardar isso, o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos do Velho Testamento, não foi escrito por Jó, não se sabe a autoria do livro de Jó, e é o primeiro dos livros poéticos do Velho Testamento, e ele trata da justiça divina à luz do sofrimento da humanidade. Então vamos guardar isso. O livro de Jó
que tem essa passagem no Velho Testamento, aonde o Velho Testamento é escrito com muitas alegorias, né? E ainda mais um livro escrito de forma poética, e ele trata da justiça divina à luz do sofrimento da humanidade. No Novo Testamento, tem essa passagem quando Jesus diz: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Como eu falei anteriormente, João Batista não podia ser Elias ressuscitado, porque João Batista foi visto criança, seus pais eram conhecidos, não podia ser o mesmo corpo. Mas João Batista era Elias reencarnado. E é sempre bom lembrar que Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, se a reencarnação não fosse real, Jesus a teria combatido. E ele não fez, pelo contrário. Ainda disse que quem não nascer de novo não chega ao reino dos céus. E o que é carne, e o que é espírito, é espírito. Mais para frente, no Espiritismo, nós temos essa passagem que Kardec escreveu. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Esses pedaços estão no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, o Espiritismo não inventou a reencarnação, nem descobriu a reencarnação. O Espiritismo entendeu a reencarnação, tirou o véu intencionalmente lançado sobre esse fato e coloca de forma clara e objetiva que esta é uma lei de Deus e que nós, todos aqui, reencarnamos e reencarnaremos muitas vezes. Então agora nós vamos lembrar que Jesus disse sobre o Consolador prometido, quando ele falou: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que tenho dito. O Espiritismo, como Consolador prometido, vem trazer de novo o que o Cristo ensinou, relembrando tudo e ainda ensinando e tirando o véu daquelas coisas que ele não podia revelar, porque naquele momento não estávamos preparados para aquela informação. Não entenderíamos. Nicodemos era doutor da lei, não conseguiu captar de primeira o que Jesus estava colocando a ele. Tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então, agora nós vamos entrar mais a fundo na reencarnação com o esclarecimento do Espiritismo.
para que a gente possa entender o que é essa lei, o que ela rege, para que ela serve. Então vamos começar no objetivo da encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, esses são os objetivos da reencarnação. O tema reencarnação é um tema muito amplo, obviamente. E não é o objetivo de hoje nós darmos um mergulho com muita profundidade sobre esse tema. Para isso, existem os estudos, que aqui no A Caminho da Luz acontecem domingo, segunda, terça, quarta e sábado, primeiro do mês. Mas vamos seguindo. E qual é a necessidade? O objetivo é chegar à perfeição. Qual é a necessidade, então, da reencarnação? Né? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem? Então, aqueles espíritos, né, que são criados simples e ignorantes, todos nós. Mas eles fazem boas escolhas desde o início. Kardec pergunta, será que eles têm necessidade da reencarnação também? Já que a reencarnação pode ser uma expiação? E a resposta são, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e das tribulações da vida corporal. Deus é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, aqui o toque sobre o nosso entendimento sobre anjos e espíritos elevados que foram criados dessa maneira. Todos fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes sem saber. Esse é o ignorante. Mas existe um número de reencarnações que nós temos? Existe um número determinado? Existe que nós temos tantas reencarnações e se nós não conseguimos, né, alcançar a perfeição, dali não teremos mais chance? A alma passa então por muitas experiências corporais, existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Curioso ver aqui que a resposta trata na terceira pessoa, da primeira pessoa do plural. Todos contamos, inclusive o espírito que está respondendo, que é um espírito elevado. Então ele também conta com muitas experiências corporais. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se livra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, a gente querer classificar ou entender a princípio, ou de forma muito superficial, quantas encarnações eu já tive, ou você já teve, e quantas nós ainda teremos, é transformar uma coisa muito complexa em algo muito simples. Não é que a coisa complexa não deva ser entendida, mas ela não deve ser transformada em algo muito simples. Todos nós já tivemos muitas encarnações, e nessa fase que nós estamos agora, eu acho que isso é quase que mais fácil da gente entender, porque se o objetivo da encarnação é a perfeição, é normal que eu entenda que eu ainda falto muitas encarnações para chegar à perfeição. Então, muitas já tive e muitas ainda terei. É ilimitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetualmente? Vai ter uma hora que ele vai parar de reencarnar?
A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Uma vez espírito puro, não há mais a necessidade da encarnação. Obviamente, ou em algumas situações, pessoas podem levantar. Bom, como Jesus encarnou aqui na Terra, então ele não era puro. Porque ele não tinha mais a necessidade da prova corporal, na necessidade da encarnação ou da reencarnação. Aqui é a diferença entre a necessidade versus a vontade. Jesus encarnou na Terra não por necessidade, mas pela vontade, pelo amor a nós. É lógico que na grande maioria de nós isso dá um nó na cabeça porque nós não entendemos o que é isso. Nós não conseguimos ainda entender o amor nessa plenitude. Mas Jesus, como Espírito puro, não tinha mais necessidade alguma de encarnar. Mas veio até nós, caminhou como nós, pelo amor que sente por nós, para exemplificar o amor de Deus, para nos mostrar, por exemplo, como devemos proceder. Vamos continuar. E há um planejamento para a reencarnação? Como é que, já que todos nós reencarnamos, né? Como isso acontece, então? Se eu saio uma hora quando meu corpo morre, eu deixo ele de lado, como uma roupa velha, vou a algum lugar e depois tenho que voltar ao novo corpo. Como é que acontece isso? Como acontece essa? Para onde eu volto? Como eu volto? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Aqui a erraticidade não tem nada a ver com erro. É entre uma experiência e outra. A resposta diz, ele próprio, o espírito, né, escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aqui essa foto embaixo é uma gravura de uma passagem que tem no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde é descrito a encarnação de Segismundo, que é muito conhecido para as pessoas que têm contato bastante com a doutrina espírita. Para quem não tem, é um convite a ler o livro Missionários da Luz. Muito, muito legal. E aqui, esse moço que está ali sentado, meio cabisbaixo, é o Segismundo, né? E ele está ali no processo reencarnatório. Aqui em volta deles existem os mentores, André Luiz, ali, representado na gravura, e lá no fundo a família onde ele vai reencarnar, né? Ali, nesse caso específico do livro, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas quem quiser mais pode ler o livro, é muito legal, principalmente essa passagem do livro. Ele tem um problema, né, de vidas passadas entre Segismundo e aquela família onde ele vai reencarnar. E ele fica meio temeroso com esse processo da reencarnação. Ele é acolhido, consolado, esclarecido por esses mentores que estão ali, né? E apresentado, ou reapresentado, aos seus futuros pais. Aqui ainda não aconteceu a concepção. Então o planejamento reencarnatório acontece antes mesmo da ligação do espírito com o corpo, que nós vamos ver mais adiante quando é que ela ocorre.
Continuando no livro dos Espíritos, todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos, né? Se a gente escolhe o gênero das nossas provas, então, se eu estou passando por isso agora, fui eu que escolhi ou busquei. A resposta diz assim: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então aqui nós temos o conceito de que no planejamento da nossa reencarnação, nós escolhemos, se temos evolução para isso, o gênero das provas que iremos passar. Mas não os detalhes menores. Isso são consequências das nossas escolhas. No prelúdio da reencarnação, essa pergunta é muito curiosa, porque diz assim: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, né? Como ali Segismundo, no exemplo do livro Missionário da Luz, estava preocupado com a sua reencarnação. Ia reencarnar naquele seio familiar em que ele não tinha uma boa experiência, né? Então, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E a resposta diz: muitos há em que tal coisa nem pensam, nem sequer a compreendem, dependem de estarem mais ou menos adiantados. Aqui não é adiantamento necessariamente do espírito do conhecimento, mas situações que às vezes nós estamos em que nós não temos essa possibilidade de escolher, porque não faríamos boas escolhas. Então, espíritos bondosos nos ajudam, nos guiam e determinam esse caminho mais tranquilo para nós, para que nós possamos ter êxito. Todas as encarnações são planejadas para ter êxito. Se nós temos ou não, depende muito de nós. Mas ninguém tem o planejamento fadado ao fracasso. Ninguém. Porque seria muita crueldade fazer isso. E Deus é bom e justo. E os espíritos que trabalham em prol de Deus também. Quando acontece o momento da união, né? Na reencarnação, quando acontece esse momento? Quando é que a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a ele se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, no momento da concepção, já começa a união entre o espírito que vai reencarnar e o corpo. Semana passada, nós tivemos aqui a Cristina Cabral, a Tininha, falando e tocou num ponto importante. Não é tabu no Centro Espírita falar sobre aborto. É delicado, porque temos que ter muito cuidado. E esse tema é abordado no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento do corpo que estava formado. Então aqui nós temos as nossas leis da sociedade, que ora permitem uma coisa ou outra. Mas, independente de onde constitui-se transgressão da lei divina de qualquer forma. Obviamente,
Na nossa sociedade, a mulher é sempre muito mais responsabilizada nisso do que o homem. E muitas vezes a atitude feminina é levada pelo marido, ou pelo namorado, ou pelo irresponsável que não dá apoio algum àquela criatura. E quando nós reencarnamos, então nós perguntamos, se eu sou um espírito reencarnado, por que eu não me lembro do passado? Eu posso assim ter uns flashes ou algumas coisas que eu acho que me lembro, mas por que eu esqueço? Por que eu esqueci? Por que eu não lembro o que eu fui, o que eu fiz? Ou o que fizeram comigo? Por que existe esse esquecimento, então? E Kardec pergunta, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Muitas vezes, a gente faz coisas que a gente gostaria de esquecer nesta vida mesmo, para que a gente possa recuperar, para que a gente possa consertar. E a gente faz de tudo para tentar esquecer. Nessa vida é muito mais difícil tentar esquecer. Mas na reencarnação, quando nós temos esse recomeço, a providência divina é tão boa que nos dá uma nova chance. Coloca esse véu temporário sobre a nossa lembrança, para que agora nós possamos nos reconciliar com aquela outra pessoa que na vida passada estava nos agredindo. É hoje a mãe que segura o filho, que em outra vida talvez estivesse em posições muito diferentes. Então, sem esse esquecimento, ficaria muito difícil de nós repararmos os nossos erros. E a infância, deveria ter deixado ele aqui, é tão desenvolvido quanto a um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Resposta diz, pode ser até mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Às vezes, na criança, tem um espírito muito mais antigo, ou experimentado, ou até mesmo evoluído, do que nos pais. Mas ali não está podendo, obviamente, se manifestar, porque está com o corpo de uma criança. E uma criança pensa como uma criança, não como um adulto. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há necessário. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Não é tão... Esse movimento, que é muito, obviamente, mais presente na mãe do que no pai, de acolher o filho ou a filha, ou a prole, isso desperta o amor, mesmo que, às vezes, trazemos de outras vidas desavenças. E é curioso ver essa pergunta também. Será uma virtude um amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens ou aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor de seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira. Sobrevive mesmo à morte. Muitas vezes, nós não vemos exemplos, ou sabemos histórias de filhos que são levados
ao pensamento, a se refazer, a considerar determinadas atitudes quando a mãe está presente. Pessoas, às vezes, que já estão desencarnadas. Mas a presença da mãe faz ele trocar de atitude. Então, o amor materno tem esse papel em que nós aqui, algumas semanas atrás, com a Merli, estávamos falando sobre esse papel de amor de mãe. Foi o Dia das Mães. E é curioso a gente notar que os animais, quanto menos evoluídos, mais prole tem e menos cuidado com a prole tem. Compensam a falta de cuidado com números. Porque o sentimento de preservação da espécie é tão forte em todos nós que ele supera até mesmo a preservação do próprio indivíduo. Né? Os pais, principalmente a mãe, dá a própria vida para salvar a prole. Então, a gente notar que os animais mais evoluídos, e aqui de forma geral, o homem como o animal mais evoluído, tem uma prole muito pequena que requer muito cuidado. Se um bebezinho recém-nascido for deixado sozinho, não sobrevive. A mãe precisa dar cuidados. Ou, obviamente, aqui a mãe não é necessariamente a quem deu a luz. Porque muitas são mães sem dar a luz. Mas precisa ter esse cuidado. E por que, então, nos animais mais evoluídos, nós, nos homens, a prole é tão sensível? Precisa de tanto cuidado. Não seria para despertar, para ajudar a esse amor que deve ser desenvolvido, que precisa muitas vezes ser resgatado? A reencarnação tem um dogma. E é muito curioso a gente falar. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Quando eu falava do livro de Jó, que é do Antigo Testamento, o livro de Jó fala sobre a justiça divina, e lá tem uma passagem com muita alegoria, com muita poesia, sobre a reencarnação. O dogma da reencarnação se funda na justiça de Deus. Se alguma vez nós, espíritas, fomos perguntados, você acredita na reencarnação? E dissermos sim. E como você me explica a reencarnação? A gente pode dar alguns exemplos de professores, tem aqui na Universidade dos Estados Unidos, que pesquisam a reencarnação. E que alguns pesquisaram durante muitos anos, outros continuaram as pesquisas, têm trabalhos muito interessantes. E mostram e sugerem muito fortemente que aquelas crianças são espíritos reencarnados e mostram o outro espírito, a outra vida. Mas isso vai ser verdade, se para algum cético, para aquelas pessoas. E para outras, em que isso não é tão evidente. Se alguém lhe perguntar por que da reencarnação, ou por que você acredita na reencarnação, você pode dizer que é por causa da justiça divina, que Deus é justo, que Deus cria todos os espíritos, simples e sem saber, e todos eles levados à perfeição. E não importa se eles chegarem depressa ou não à perfeição.
mas que todos eles têm a chance de cada vez progredir. E a reencarnação é essa chance da progressão. Todos nós precisamos, todos nós teremos, todos nós já tivemos bastante. Mas necessariamente, como nós vamos ter bastante reencarnações, eu preciso lá empurrar as coisas para frente. Muitas vezes, talvez brincando, pessoas dizem assim, isso eu faço na próxima encarnação. Não necessariamente, às vezes até ela acredita em reencarnação, mas ela usa esse artifício. Eu faço na próxima encarnação. Bom, se for uma coisa em benefício seu, né? Mas muitas vezes, esse eu faço na próxima encarnação é a desavença com uma pessoa, ou que nós comumente chamamos de adversário. Será que a gente precisa deixar as coisas para a próxima reencarnação? Será que não é mais fácil ou melhor a gente tomar atitude agora e ter um recomeço agora, para que na próxima reencarnação ela seja melhor do que a minha hoje? Então, eu peguei esse pedaço aqui, onde Jesus diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que, se ele não entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Então, principalmente com a reconciliação, e às vezes acontecem algo tão bobo. Às vezes são coisas sérias, realmente. Mas o quanto antes, reconcilie com o seu adversário. Uma outra passagem. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembraste de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Naquela época se colocava oferenda no altar. Hoje, talvez, venham se falar aqui atrás desse púlpito. E qual seria, então, o sacrifício mais agradável a Deus? Falar atrás do púlpito ou ir reconciliar com seu irmão primeiro? A fila, se tiver muito grande, aqui esse corredor é muito comprido. Então eu deveria fazer esse movimento também. Antes da gente ir servir a Deus, ou fazer qualquer coisa em prol disso, será que a gente não deveria ver se existe alguém que tem algo contra nós e ir lá reconciliar com ele? Porque esse é o sacrifício mais agradável. E fazendo isso, a nossa próxima encarnação será muito melhor do que esta agora. Porque não precisarei fazer isso novamente. A progressão pelas reencarnações é sempre para frente. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que a ascenderam. Então, o espírito, quando está na sua caminhada, nós, que estamos nas nossas caminhadas, não vamos para trás na escala evolutiva de moral e intelecto. Nós podemos ficar durante um bom tempo estacionados, mas não vamos para trás. E é importante, nessa nossa jornada, através das reencarnações sucessivas, que muitas vezes não são fáceis, muitas vezes são recuperações,
são acertos, são expiações. Nós temos a missão e temos a expiação. Fiz errado, não sabia, agora tenho que reparar, expiar, ganhar a consciência nova. Então, nessas diversas encarnações que tenho, ou que temos, algumas vão ser não muito boas. Depende de mim. E isso, com o passar do tempo, às vezes, dependendo da carga, nós às vezes até nos sentimos assim um pouco, talvez como deserdados, assim, meio deixados de lado, né? Mas, considerando a tua ascendência divina, já te deste conta que és herdeiro de Deus? Esse é um convite que a veneranda Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, nos faz. E ela diz assim: ele criou o universo e a vida, enriqueceu sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te usufruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolva os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazer-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e a pô-lo em ação à medida que o consiste. Dispõe de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, confiança e fé, bem como o esforço nas desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falta não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguirdes não apenas coisas, se lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, não podes saber utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te de todos os tesouros da criação, como filhos de Deus. Portanto, seu herdeiro ditoso. Boa noite. Que Deus nos abençoe.